Graça e paz, amados, para vocês que nesse momento me ouvem. Estamos aqui na nossa programação da Rádio Morada Nova e eu tenho hoje um assunto que está na Palavra de Deus, muito importante para a nossa vida cristã, e eu gostaria de um minutinho da sua atenção. A Palavra de Deus, ela nos diz que devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Se nós já entregamos a nossa vida para Jesus, reconhecemos a morte e a ressurreição do nosso Cristo na cruz do Calvário, que foi a favor de todos nós, que a nossa salvação está em Cristo Jesus, somos filhos amados. Então, o Senhor diz para nós andarmos como Ele andou, seremos capazes de andar como o Senhor andou. E Ele diz que não é para nós estarmos dormindo no meio dos mortos, porque nós não estamos mortos, nós temos o Espírito de vida, O Espírito de vida está em nós. Então Ele diz através do apóstolo Paulo, ele começa no capítulo 5, no versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Pulando para o versículo 14, ele diz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andai, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, pelo que não sejam insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, queridos, muitos cristãos estão dormindo no meio dos mortos, ou seja, qual é o nosso papel como cristão aqui na terra, perto daqueles que para Deus estão mortos, porque ainda não nasceram de novo. Nós devemos ser o que? A luz do mundo, o sal da terra. Devemos iluminar aqueles que estão na escuridão, Então nós somos os astros do Senhor para iluminar a todos que estão na escuridão. Você não pode ouvir do ímpio, uma situação que ele traz para você, uma situação difícil que ele está enfrentando, e você e eu que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que o nosso Deus tudo pode, tudo é possível ao que crê, e nós ali ficarmos ouvindo aquela situação e não apresentar ao nosso Cristo a solução para aquela pessoa. Então não podemos estar dormindo, no meio dos mortos, porque nós temos vida, e vida eterna. E o Senhor, Ele disse também lá em Mateus, quando Pedro reconheceu o Cristo como o Messias, Ele disse que as portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja do Senhor. Então nós temos que tomar posse da palavra de Deus para as nossas vidas. Então, se somos a igreja de Cristo, as portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja do Senhor. E no livro de Mateus 16, no versículo 18, versículo 18, foi quando Pedro reconheceu, o Senhor como o Filho de Deus, o Messias. Ele disse, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Então, quando existe um ou dois crentes orando, tudo que nós orarmos é a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus. Ele deu, quando Pedro confessa a Ele como o Salvador do mundo, ele reconhece o senhorio do Messias. Ali, Jesus, ele disse que daria todo o poder, e sobre Pedro ele edificaria a sua igreja. Pedro foi a primeira pedrinha, para edificar a igreja do Senhor. E todos aqueles, que reconhecerem, assim como Pedro, que
que Jesus é o Filho de Deus, que entrega a sua vida para Jesus, nós fazemos parte da igreja do Senhor. Então não deixe que essa situação, você que está me ouvindo, está com uma situação que o inimigo tem se levantado contra a tua vida, contra a vida da tua família, não aceite essa derrota. Faça como muitos homens e mulheres de Deus. É o momento de nos prostrarmos diante do Senhor, apregoar um jejum, orar e buscar a face do Senhor, entregar essa situação nas mãos do Senhor, mas não aceite a derrota, porque a palavra do Senhor nos garante que as portas do inferno não prevalecem sobre a sua igreja. Então, clame ao Senhor. Ele diz: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.